nem cedo nem tarde. O presente é hoje. O passado está no arquivo. O futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem a que te determinar. Se tens alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. Se desejas apagar um erro que cometeste, consciente ou inconscientemente, procura sanar essa falha sem delonga. Caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, não relegue semelhante evento ao esquecimento. Na hipótese de idealizares alguma atividade geral, não retarde o teu esforço para trazê-lo à realidade. Se alguém te ofendeu, desculpa e esquece, para que não sigas adiante encarregando sombras do coração. Auxilia os outros, enquanto os teus dias te favorecem. Faz o bem agora, pois na maioria dos casos, depois significa fora do tempo, ou tarde demais. Nessa página psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, estamos mais uma vez pedindo a devida permissão para entrar no lar, na convivência dos nossos amigos e irmãos que nesse momento nos fornecem a oportunidade de trabalhar em favor da doutrina cristã, da doutrina espírita. Alegres e felizes pela oportunidade de estar no apostolado, queremos esse presente, embora de maneira modesta e simples, na vida de cada um, se embora nos permitir. Então, meus irmãos e meus amigos, mais uma vez estamos lá na terceira revelação. Bem, é importante a gente hoje mencionar logo de primeiro a presença do nosso querido irmão e amigo, acho que me permite que qualifique dessa forma, o nosso querido amigo Carlos Adriano Campos, ao qual temos um convívio, graças a Deus, graças a Jesus, graças à doutrina, e convivemos até bem de perto, e que hoje, que muito me honra, graciosamente está conosco e vai nos abrilhantar o nosso espaço de tempo que nós vamos usar. Então, sei que não precisa de apresentação, porque em especial os nossos irmãos espíritos e simpatizantes o conhecem de perto. Mas gostaria que ele desse a sua visão sobre a questão do momento. Bem, é um prazer estar aqui novamente com vocês, com muita alegria, principalmente porque vejo que o programa está crescendo e divulgar a doutrina espírita é realmente obrigação e dever nosso, de qualquer maneira. Então, ficamos muito felizes, obrigado pela palavra que você disse aí, mas é questão de amizade, não representa totalmente a noção dos nossos amigos telespectadores, mas vamos lá, eu estou aqui para o que deve. Bem, o nosso querido amigo irmão também está presente, o nosso querido irmão Alcídio Campos, que mais uma vez nos ajuda nesse trabalho de divulgação da doutrina cristã, da doutrina uma vez, buscando trazer o máximo de conhecimento, de entendimento, quanto mais nós conseguimos entender, quanto mais nós conseguimos captar tudo aquilo que a doutrina nos traz, nos torna a vida mais fácil, nos torna a vida muito mais proveitosa nesse momento tão importante que nós estamos passando e que necessário se faz que nós tenhamos a capacidade do entendimento que a nossa doutrina tanto nos ajuda. Bem, meus amigos, nós temos feito semanalmente, numa gentileza da livraria Oswaldo Cruz, que fica lá na Alencar Lima, no Edifício Esperanto, o sorteio de um livro da doutrina espírita, assim como também uma gentileza também do nosso querido irmão Maton, lá de São José do Vale do Rio Preto, que esteve anteriormente conosco, deixou à nossa disposição um CD para ser sorteado ao final do programa. Isso pode ser feito através do telefone 4104-2123, falei muito rápido, vou repetir pausadamente, 4104-2123. É só dar o seu nome, o seu telefone, e ao final do nosso programa nós faremos então o sorteio, repetindo, de um livro, por gentileza, da livraria Oswaldo Cruz, e um CD do nosso músico artista espírita Maton. Bem, meus amigos, nós temos, esse programa tem uma preocupação, pelo menos no início, mas talvez seja importante que isso faça durante algum tempo, de esclarecer algumas pessoas que não têm uma intimidade talvez maior com a doutrina,
por falta de conhecimento, alguns às vezes até por ignorância, quando eu digo ignorância eu digo falta de saber, ou para alguém que talvez dê crédito a algumas coisas que se fala e sem ter o trabalho de conferir acaba fazendo uma noção bastante equivocada a respeito do que é a doutrina espírita. Então, meus irmãos, é uma doutrina, esclarecendo novamente, sei que para alguns talvez a gente esteja, me perdoe a expressão popular, chovendo no molhado, mas é uma doutrina baseada especificamente nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. No seu Evangelho, que é a terceira obra da codificação, nós vamos lá ver várias citações que estão na Bíblia. Então, são codificadas e trazidas para o nosso ensinamento, principalmente no caso do Evangelho, na questão moral, que é tão pertinente nesse instante que nós estamos observando e não precisa muito esforço. Então, a gente convida aos nossos amigos e irmãos que ainda não conhecem bem de perto a doutrina, que o façam. Pelo menos nesses minutos nós vamos estar juntos e certamente vão chegar rapidamente à conclusão de que se prega o bem. E o bem, meus irmãos, se me permitirem a minha opinião particular, não precisa de apelido e de nem denominação. Simplesmente o bem o é, seja com que denominação. Então, quando nós temos hoje a oportunidade de ouvir um catedrático no assunto, pela sua experiência, pelo tempo que tem dentro da doutrina espírita, eu gostaria que o meu irmão Carlos Gama nos desse também o seu parecer sobre essa preocupação, me parece, repito, pertinente, de tentar desmanchar alguns nós que estão sendo criados para que as pessoas entendam o verdadeiro propósito da doutrina espírita. Na verdade, o senhor Allan Kardec deixou bem claro que a maior qualidade que se pode fazer em relação à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Dessa maneira, quando nós estamos divulgando a doutrina espírita, nós estamos fazendo caridade, pura e simplesmente, levando ao povo aquilo que é necessário e indispensável para que se coloque novamente no mundo os princípios de moral que estão desaparecendo em todo o mundo. Mata-se com facilidade, mente-se com facilidade, faz tudo para que o que a gente não gostaria de conviver. E aquele mundo de antigamente, que era fácil viver tranquilamente, hoje é difícil. Por isso, é fundamental a parte moral, que a doutrina espírita, nesse ponto, é extremamente rigorosa. Bem, uma palavra balizada que, de fato, vai de encontro, pelo menos ao nosso pensamento, com certeza. Há uma preocupação, e a doutrina no seu bojo traz isso com muita qualidade, de a gente reformar moralmente alguns conceitos, não só da doutrina, como de viver em convivência, em comunidade, em sociedade. Há um equívoco muito grande, onde as leis são praticamente todas elas ultrapassadas por liberdade individual, que não leva o conceito de convivência mútua. Então, meus irmãos, como a gente pode observar, isso não é uma palavra individual, isso é um conceito sobre essa necessidade. Bem, como os amigos já ouviram nos falar, e eu quero mais uma vez agradecer ao meu irmão Gama, que tem feito isso lá no seu programa de divulgação, falando a respeito dos núcleos espíritas, do qual a gente tem a honra, a satisfação e agradecimento por ter a oportunidade de certa forma, coordenar. Esses grupos espíritas têm como finalidade maior levar a palavra do Cristo, do Evangelho, da doutrina espírita, a locais onde há dificuldade de mobilidade. Fizemos um levantamento, como coordenadores, de espaços onde, de fato, há uma distância muito grande entre as casas espíritas. O Gama tem dito isso com frequência e constância lá. Então, 2 já estão em atividade, quero só recortar. A primeira delas é no Núcleo da Posse, que, aliás, agora em novembro já completa 2 anos de atividade. A segunda é o Núcleo do Retiro, e o Núcleo do Retiro já completou 1 ano e está em atividade. Mas nós temos ainda algumas localidades que foram detectadas como talvez futuras instalações, nós chamamos de núcleo, mas na realidade a prática é de um evangelho no lar, que são o Meio da Serra, o Rio Bonito, o Vale das Videiras, Caxambu, Carangola, Nogueira, Pedro do Rio e Vale do Cuiabá. Se nós tivermos alguns irmãos que nos ouvem e que nos assistem, interessados em ter o projeto adentrando o seu lar e provocando na região como se fosse um posto de socorro espiritual, onde a palavra do mestre é distribuída 1 vez por semana, pode nos contactar e certamente nós vamos fazer uma visita prévia tentando viabilizar essa intenção. Eu vou pedir então ao meu irmão Alcindo que nos dê noção daquelas programações que se fazem habitual nos nossos blocos, nesse momento, no primeiro bloco. Vamos falar dos núcleos.
O Núcleo Espírita da Posse, na Estrada União Indústria 33473, reunião pública quinta-feira, 20 horas, dia 8, com palestra de Marcelo Tomás, falando sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Núcleo Espírita do Retiro, terça-feira, reunião, às 20 horas, hoje, dia 6, palestra com Diogo Eckhart, falando do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Teremos também a confraternização espírita petropolitana, domingo, dia 11, das 8 às 13 horas, na UEAC, a União Espírita Allan Kardec, lá na Rua Machado Fagundes, 329. Público-alvo: trabalhadores e frequentadores das reuniões públicas. As inscrições pelo WhatsApp, 999-75-2090. Repetindo, 999-75-2090. Ou nas IES, que são as instituições espíritas adesas. Muito bem, feito isso, nós vamos agora começar a explorar o meu irmão Gama com essa necessidade que nós criamos dentro do programa, e nós pretendemos fazer isso com mais frequência. Sempre que pudermos, vamos trazer uma instituição espírita estabelecida dentro do sistema organizacional que o Terceiro Seu fez, para falar da sua história, da sua fundação. E o grupo que hoje nós convidamos para estar presente é o grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, que fica na Rua Marciano Magalhães, 339. O grupo da Fraternidade Oswaldo Cruz foi fundado em 1959. Completou agora recentemente 59 anos. Então, nada mais próprio do que nós trazemos para iniciar essa divulgação das casas espíritas, trazer o grupo da Oswaldo Cruz. Eu não vou me adiantar mais muito, porque o Gama é um daqueles que, inclusive, são fundadores desse grupo. Isso lá se vai há algum tempo que não entra em questão. Vamos deixar isso para depois, senão acabam descobrindo a nossa idade. Então, nós vamos deixando para lá. Então, vamos deixar que o nosso irmão Gama dê o pontapé inicial, contando-nos a história do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, naquilo que ele julgar pertinente nesse momento. Nós tivemos a oportunidade, a felicidade de participar, através dos estatutos, do conhecimento de quase todas as casas espíritas de Petrópolis. E por isso mesmo, nós dizemos que, então, que o grupo Oswaldo Cruz é um pouco diferente, porque é curiosa a história do grupo. Por exemplo, na verdade, a doutrina espírita nos diz que a coisa mais importante que se pode fazer é a divulgação da própria doutrina, porque isso é que vai fazer mudar moralmente o homem. E assim, no passado, foi criado, lá em Belo Horizonte, a OSCAL, na época, a Organização Social Cristã, atenção que eu vou dizer, Organização Social Cristã André Luiz. Não tinha a palavra espírita. Mas depois o Chico Xavier pediu que fosse incluída a palavra espírita e os estatutos codificados. Por que eu cito a OSCAL? Bem, houve o Pacto Áureo de tal forma que, hoje em dia, a OSCAL tem seu sistema de administração e pouco interfere nos grupos, ou quase nada. Mas, doutrinariamente, responde perante a Federação Espírita Brasileira. Então, está tudo correto, não tem qualquer problema. Mas, em virtude disso, quando o grupo se formou propriamente dito, é muito interessante. Havia na União, hoje, União Municipal Espírita de Petrópolis, que antigamente era administrada pelos próprios, por alguns centros espíritas. Alguns começaram lá, inclusive. Exato, começaram lá. Eu quero contar, o grupo Oswaldo Cruz começou lá dentro. De que maneira? Alguns companheiros nossos frequentavam a Mocidade Espírita André Luiz. Eu cito algum deles, por exemplo, o pai do Dr. Humberto Portugal, que era o Silvio José Cal, que era o presidente até da Mocidade Espírita aqui de Petrópolis, denominada Mocidade Espírita André Luiz. E ali ele tinha, vou citar alguns nomes, aí eu vou ler aqui, Nancy Cecília Prum Miller, Anselmo Prum, Malena Portugal, Maria de Lourdes Rocha, Maria do Carmo Rocha, Maria Rodrigues, Jorge Caldeira, Moisés Pereira Rabelo, que tantos devem ter conhecido, o seu Albano, também bastante conhecido, Albano Batista, o Aldir, também bastante conhecido, Aldir Nunes Rabelo, era meu aluno até quando faleceu, Otília França Baltar, Manuelina Gonçalves Pira, uma pessoa que também teve muita importância no grupo Oswaldo Cruz, o seu Hélio Miller, sua esposa, Dona Wanda,
e Daniel Pinto dos Santos. Então, a mocidade era muito atuante, se reunia muito. Pois bem, houve, então, um evento muito importante, do ponto de vista espírita, numa cidade em que o espiritismo é muito atuante. Para ter uma ideia, enquanto em Petrópolis nós temos em torno de 19 casas espíritas, rigorosamente, incluídas junto à federação, no caso, pela sua representação no Rio de Janeiro, no CERJ, na verdade, lá em Juiz de Fora, bem pertinho daqui, são 79 casas. O movimento lá é enorme. O movimento lá é enorme. Então, houve uma festividade lá, e aí, então, o conhecido nosso amigo José Luiz Ribeiro, que era conhecido na época com o nome de Sadu, apelido de Sadu, ele teve a oportunidade de estar lá com o companheiro Silvio José Cal. E o Silvio José Cal convidou para ele vir a Petrópolis. E ele, o Sadu, tinha passado por outras cidades nas quais ele oferecia que se abrisse uma casa espírita nessas cidades, que ele, por questões profissionais, comparecia periodicamente. Então, ele incentivou o pessoal dessa mocidade espírita a abrir um centro aqui em Petrópolis. Eles deram o nome, creio que havia motivado pela espiritualidade, mas eles deram o nome. E o Sadu levou aquilo para uma reunião de materialização. É a primeira coisa curiosa. O Grupo da Fraternidade hoje, Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, não foi criado aqui na Terra. Foi criado numa reunião de materialização em Belo Horizonte, onde a espiritualidade deu o nome do grupo e também deu quem seria o mentor, que foi consultado antes se aceitava ou não e aceitou o encargo. Olha que coisa curiosa. É uma coisa bem curiosa mesmo. Interessante mesmo. Então, o que aconteceu aí agora é uma questão histórica que é melhor que eu aponte as coisas como são. Naquela época, as reuniões de materialização, porque o movimento espírita ainda precisava chamar a atenção do mundo, e especialmente da região onde ele estava, em Petrópolis. E como é que se fazia isso? O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, naquela época detinha, sem mais de dúvida, os grandes médios de efeito físico e de cura, etc. Aí nós tínhamos médios fabulosos em existência aqui no Brasil, nós não precisamos nem citar os nomes, dos quais o Chico é um padrão para o mundo inteiro. Então, naquela oportunidade, em Belo Horizonte, o seu Jair Soares detinha uma casa, e lá, então, ele recebia as pessoas numa reunião de materialização em Belo Horizonte, onde o médico que fazia o trabalho eu conhecia era o Peixotinho, cujo um dos filhos do Peixotinho chegou a ser juiz aqui em Petrópolis. É uma curiosidade, muita gente esquece. A filha dele está atuando hoje, né? Exato, está assim. E aí, na residência do seu Jair Soares, houve, então, a possibilidade de haver um contato íntimo ali com os espíritos. E é importante dizer, então, que nesse contato que havia, então, eles pediram, o Sadu pediu que verificasse a possibilidade de abrir uma casa espírita aqui em Petrópolis. E aí o que aconteceu, então, eu vejo quando eu vou consultar aqui, que tem datas, nem todas as datas, vou lembrar, é claro. Então, no dia 26 de outubro de 1959, houve uma reunião mediúnica de materialização, que é uma reunião feita no escuro, aquela coisa toda, com muito cuidado, em onde os espíritos se manifestam de maneira clara e inquestionável. E nessa reunião, então, foi submetida à espiritualidade, e a espiritualidade aprovou a fundação do grupo, dando a ele, e numa ata assinada até pelo doutor Lídio, isso eu me lembro bem, e que então foi assinada por ele, determinando que então fosse aberta uma casa aqui sob o patrocínio do doutor Oswaldo Gonçalves Cruz, que seria o Grupo da Fraternidade, atenção, o nome de novo, Grupo da Fraternidade Oswaldo Cruz, ainda não tinha a palavra espírita. E então, a primeira grande curiosidade disse que então que o seu patrono seria o doutor Oswaldo Gonçalves Cruz, que é um espírito de grandes qualidades que já envergara antes uma outra vida, né? Muitas outras vidas, mas uma delas tinha sido muito destacada na espiritualidade. Bem, meu irmão, eu vou precisar fazer um pequeno intervalo. Pois não. O irmão já conhece isso de rápido. Isso, vamos lá, eu aguardo, não para ter problema. Então vamos fazer um pequeno intervalo para os nossos apoiadores, pedindo aos amigos que não dispensem essa oportunidade de conhecer a história de um dos grupos mais antigos de Petrópolis. Não é o mais antigo, o grupo mais antigo é o Centro Espírita João Batista, de 1925.
Então, mas é um dos mais tradicionais, dos mais atuantes, enfim. E como a história é interessante, eu pedi aos amigos que separem o fôlego, tomem uma aguinha como nós vamos tomar e voltamos já já para continuar com explorar a visita do nosso querido irmão. Aqui tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 a meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Damos início, então, ao segundo bloco do programa, na terceira revelação, com a alegria de tê-los em assistindo e nos ouvindo, e a satisfação que nos dá e incentivo para continuar trabalhando nessa doutrina cristã. Quero lembrar aos amigos que nos prestigiam que nós temos no final do nosso programa mais um livro a ser sorteado numa gentileza da livraria Oswaldo Cruz. O telefone para que isso possa ser feito ao final do nosso programa é o 4104-2123. Mais uma vez repetindo, 4104-2123. Temos também, numa gentileza do Maton, um artista espírita que esteve conosco, como disse da última vez, deixou um CD para ser sorteado também ao final. Então, os que ligarem, deixando seu nome, seu telefone, estarão concorrendo
a um livro e um CD, que poderão ser retirados a partir de quinta-feira na livraria Oswaldo Cruz. Meu irmão Alcindo, vamos falar mais um pouquinho das nossas IEAs. Perfeito. Nós temos aqui o Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, na Marcelo de Magalhães 339, dia 8, quinta-feira, 20 horas, reunião pública com Carlos Gama. Vocês já podem ter certeza que será uma reunião extremamente proveitosa e de muito conhecimento. No dia 11, domingo, nós teremos a reunião pública comigo, falando sobre depois da morte, na parte 13ª. Mas podemos esperar o mesmo conceito, não? Exato, o livro é exato. Nem tanto, mas a gente busca a evolução. Tá, e falando da obra de Leon Denis, é uma obra realmente impressionante. E eu, até ainda ontem, lá no próprio grupo, surgiu esse comentário: por que depois da morte? Não, mas depois da morte é um livro que fala sobre tudo, menos da morte propriamente dito. Até porque ela não existe, né? Exatamente, fala do sequenciamento que nós precisamos de entender. Dia 12, segunda-feira, 20 horas, reunião pública com Paulo Roberto Rocha, tema Em Busca da Felicidade. Terça-feira, reunião pública com Eline Gal, tema Fé, Esperança e Caridade. Todos elas lá no Oswaldo Cruz. No Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na União Indústria 13291A, em Itaipava, sábado, 16 horas, com Carlos Felipe de Oliveira, tema Prevenção do Suicídio, apresentação do Grupo Espírita Oswaldo Cruz, com a explicação que o Carlos Gama vem nos trazendo sobre a casa que nós, inclusive, temos a satisfação de participar. Muito bem. Feitas as nossas divulgações, porque a nossa ideia também é fazer com que o meio espírita participe, e nós temos atividades nas diversas casas espíritas durante toda a semana. Portanto, julgamos necessário, importante mesmo, que se faça a divulgação dos expositores, dos dias das reuniões. Por isso a gente solicita sempre as nossas IEAs que nos mande o material para que a gente faça a devida divulgação. Bom, interrompemos o nosso irmão por questões normais e agora vamos devolvê-lo a palavra a ele para que ele possa dar prosseguimento a essa explanação sobre o Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. Como nós vimos, então, o Grupo Oswaldo Cruz foi fundado numa reunião de materialização, quando o médium adormece e, através dos poros, da boca, do nariz, do ouvido, enfim, por todos os poros do organismo, ele espera uma substância chamada ectoplasma, e o espírito que se comunica entra dentro daquele ectoplasma e aí dá o recado dele. Às vezes assumindo uma forma humana completa, às vezes incompleta, mas isso é uma reunião de materialização. Nessa reunião de materialização, então, foi fundado pela espiritualidade o Grupo da Fraternidade Oswaldo Cruz. E aí, uma questão de mérito e de honra, é preciso dizer que o primeiro diretor executivo foi o senhor Daniel Pinto dos Santos, o diretor secretário é Lutz Rocha, o diretor tesoureiro, o Aldir Rabelo, também já falecido, junto com o senhor Daniel também, o diretor sorrista, a Manuelina Gonçalves Pires, que depois foi para a Vitória, e o primeiro conselho superior, a casa, portanto, era muito pequena, estava começando, Silvio José Cal, que era o pai de Humberto Portugal, o Hélio Miller, nosso amigo que está conosco ainda, trabalhando, e Moisés Rabelo, que também já partiu, se não me engano. Bom, a atuação deles em todos os tempos. O grupo, então, foi fundado nessa reunião de materialização e as reuniões passaram a ser, por 4 meses, quase 5 meses, dentro da União Municipal Espírita de Petrópolis. Então, a União já era, na época, tinha outro nome, mas era a hoje União Municipal Espírita de Petrópolis. Depois, mas lá ficou somente uns 5 meses. Depois teve a casa, teve outros centros espíritas lá dentro, mas isso é uma outra história que, quando contarem aqui a história da União Municipal Espírita de Petrópolis, isso vai ficar claro. Então, passaram as reuniões, depois de 5, 6 meses lá, 5 meses, passaram a ser na rua 16 de março, na casa número 86, que hoje não deve existir mais, onde morava o Hélio Miller e Dona Wanda, que até hoje o Hélio está vivo, Dona Wanda já faz parte do mundo espiritual. Porém, o grupo sempre deu atenção a reuniões de ectoplasmia. E nessas reuniões, uma delas era feita, então, na rua Professor Cardoso Fontes,
no número 23. É muito interessante isso, porque é um grupo já, no princípio, dando atenção à ectoplasmia, quer dizer, um fenômeno que hoje em dia é tão raro. Bom, e ali ficou durante algum tempo sendo feita a reunião, até que, numa determinada oportunidade, a senhora, que era parente dele, pediu ao senhor José Varanda a oportunidade dele deixar uma das salas dele para ser feita o encontro do Grupo Oswaldo Cruz. Essa residência, porém, do seu Hélio Miller, onde então estava sendo feito, naquela época, as reuniões do grupo, uma vez por semana. Então, aquilo durou alguns meses, mas depois, então, essa senhora Varanda pediu ao seu José Varanda que desse uma sala para eles, né? E ele, então, sugeriu o próprio Cinema Esperanto. Aí ficou um paradoxo interessante, quer dizer, o pessoal concordou, tinha uma sala lá, eu tenho aqui a descrição da sala. Nessa sala, então, acreditem, gente, ela tinha apenas 6 metros de comprimento por 4,5 de largura. E era muito interessante para entrar no Cinema Esperanto. Imagina naquela época em que o movimento espírita era atacado ferozmente pelas igrejas dominantes. E eu digo ferozmente porque eu convivi com isso. Não se trata de literatura que eu aprendi, não. Eu convivi com isso. Parece até que a própria legislação tomava providências antes das reuniões, né? Tomava. A gente fazia reunião em algum lugar. Após a reunião, tinha que a polícia entregar a relação das pessoas que estiveram presentes. Lá na 24 de maio ainda. Nosso saudoso amigo Jorge Sixo conta isso com muita propriedade. Exatamente. Contava? Contava. Vai estar agora fazendo parte do mundo espiritual. Agora conta em outro espaço. Então, a gente entrava, chegava para a pessoa ali que estava controlando a entrada no cinema, o cinema está atuando lá dentro. Em vez de pagar e dizer, não, eu vou para o centro espírita. Aí ele virava a cancela, deixava a gente passar e a gente passava. Imaginemos, o cinema era grande, bastante grande, e a tela está lá à esquerda, lá no final, e a gente está cá no princípio, né? Passava de fora a fora olhando a tela, chegava até o final, subia uma escada e retornava, e ao retornar, então, chegava numa sala de 6 metros de comprimento por 4,5 de largura. E ali, então, se fazia a reunião. A sala era extremamente pequena, tinha umas cadeiras, isso de tecido bem colocado, com cuidado, separava o local onde os 3 únicos, não cabia 4, passistas, e ao lado desse grupo tinha uma mesa. E ali a gente fazia as reuniões. E assim foi feito, não por meses, nem por dia, como nas outras, por 13 anos. E foi lá que eu tive a felicidade de fazer palestras lá, e ali comecei a minha vida espírita propriamente dita. Já tinha tatuado noutra casa, que hoje também é um centro espírita devidamente regularizado, mas foi lá que eu me firmei. Porque... E me parece que, inclusive, lá o nosso querido Chico Xavier fez visita. É o que eu tenho exatamente contar agora. Acho que eu me adiantei, me perdoe. Não, não tem problema nenhum. Eu também conheço. Não, eu sei que você conhece, e a coisa é bem interessante. Fique calmo, Antônio Então, Carlos. o que acontece é que nós ficamos muito gratos até hoje ao senhor José Varanda, porque depois ele também cedeu algo que nós vamos contar mais à frente, que é hoje a livraria, né? Mas naquela oportunidade, ele cedeu realmente para poder instalar a Livraria Espírita Oswaldo Cruz, já nessa época. Depois, porém, tudo seguindo uma ordem, tá? Nós tivemos a livraria. Então, só se for contar a história da livraria rapidamente, tá? O primeiro presidente foi o senhor Daniel, de novo, Daniel Pinto dos Santos, né? E tem aqui uma relação de pessoas que trabalharam lá, mas isso aqui é demorado para não ser importante. Tinha uma sapataria. Chamava-se Jocedan. Isso, né? Me lembro bem. E os amigos devem também estar se ao lado dali, o Daniel só saía, entrava na livraria, já estava na própria livraria, dentro da loja, na galeria, e já estava com o pessoal ali. E eu trabalhava ali também. Eu trabalhava no Banco do Brasil, então eu estava ali do lado deles, né? Aí acontece que, olha, por isso que eu tenho a data aqui, no dia 26 de setembro de 68, o querido Chico Xavier fez sua primeira visita, atenção, à livraria, quando foi recebido por todos com muito carinho e satisfação. Isso na livraria. Né, tem uma foto ali, até o nosso Márcio, que hoje é conselheiro do grupo, era filho do Daniel, e ele então estava ali
como criança ainda, mas já comparecendo. Bom, agora, é claro que aquele dia ficou todo mundo emocionado. E no dia 16 de maio de 1973, 59 para 73, o senhor José Varanda, mais uma vez, ele pessoalmente procurou o grupo e disse o seguinte, que ele tinha encontrado um terreno maravilhoso, com uma casa antiga, e que a gente devia comprar. A gente não tinha o dinheiro todo. Mas, enfim, tinha alguma coisa, já tinha comprado um terreninho bem simples, lá onde você desce da Rua Guarani e chega ali embaixo, descendo a Rua Guarani até o final. Se você caminhar em frente, você vai encontrar um centro espírita ali hoje. Era naquele ponto ali, mas não era no local do centro, não, ao lado, que tinha então um terreno onde o grupo pretendia construir. Mas o senhor Zé Varanda fez aquela iniciativa, e o pessoal, na época, era muito trabalhador, e com muita coragem assumiram aquilo de tal maneira que, enfim, comprou-se aquele negócio, pagando a longo prazo, aquela coisa toda. Inclusive, Gama, um detalhe interessante, essa casa no Morém era uma casa pequena e você tinha uma área muito boa ao lado. Essa casa ainda existe, onde hoje é a cantina do Oswaldo Cruz, que foi ali que começou. Foi exatamente ali onde começou. Você tem toda a razão, meu caro, mas uma coisa curiosa, assim, quando nós recebemos a casa, evidentemente, você já mesmo disse, era uma casa antiga, e eu fui encarregado pela diretoria de botar aquilo abaixo, não toda a casa, o que tem de dentro, dividi tudo, as paredes, arranquei tudo, telhado, e aí a gente refez o telhado, agora apoiado, completamente, como está até hoje, com aquela divisão que tem hoje, porque acabamos com tudo que existia antes ali dentro. Fizemos um pequeno puxado atrás, que existe até hoje, e, enfim, até hoje funciona aquilo ali. E ali, por incrível que pareça, foi feita a reunião durante vários anos, não muito, mas durante vários anos. Então, essa próxima etapa, meu irmão, por favor, não esqueça, eu tenho certeza que não, que a memória é ótima. Aliás, confessei que eu sou invejoso, que eu, quando ficar um pouquinho mais de idade, prefiro ter a tua memória. Então, nós vamos guardar para o próximo bloco. Meus amigos e meus irmãos, nós temos que fazer um pequeno intervalo, mas como vocês já observaram, é extremamente gratificante saber como uma casa espírita se constitui da noite para o dia, com todas as dificuldades que ela possui, porque o grande problema, que não é problema, é a oportunidade de trabalho e a questão financeira que envolve, se não todas, pelo menos 90% de todas. Então, as casas espíritas têm muita dificuldade para lidar com as questões financeiras, porque nós não temos fontes fixas de arrecadação. Não é? Então, não saiam daí, por favor, continuem tomando uma aguinha, responde a sua respiração, e nós já voltamos já com o restante da história do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz.
Aqui tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 ao meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Bem, meus amigos, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Na Terceira Revelação. Não sei se para vocês funciona dessa forma, mas para a gente que está aqui envolvido com um assunto e bebendo dessa água salutar, passa muito rápido. Quando a gente praticamente nós estamos ao final. Então, lembrando aos meus amigos e meus irmãos, nossos amigos e irmãos, que nós temos um livro a ser sorteado ao final do nosso programa, pelo telefone 41042123, 41042123, deixando o nome e o telefone, e também um CD do músico Espírita Maton. Então, aquele que nos ligarem, nós temos mais 10 minutinhos para que os irmãos liguem e deixem os seus nomezinhos que nós vamos sortear. Meu irmão Alcindo, chegando ao nosso final do nosso programa, temos mais uma divulgação das nossas IEA. Sim, com certeza. No Grupo Espírita União, Compreensão e Caridade, da Manuel Pimentel 120, terça-feira, reunião pública, capítulo 9 do Evangelho, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. No dia 8, quinta-feira, às 15h30, reunião pública com Maurício do Almo, capítulo 25 do Evangelho, Buscai e achareis. Domingo, 12h30, almoço com comidas da vovó, convites a R$ 25. Eu gostaria de lembrar que no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, nós teremos um festival de pastéis no sábado, dia 10, a R$ 15. Após a palestra do nosso visitante que virá do Rio fazer uma palestra, eles vão fazer o Festival do Pastel. Isso até me dá a oportunidade, ou nos dá a oportunidade, de dizer que essa é uma oportunidade, devido à carência financeira que as instituições têm, de arrecadar algum subsídio para que possa se manter a casa. Especificamente o Bezerra de Menezes e o nosso GU, que não é diferente, nós não temos um imóvel próprio, que o Gama está dizendo até da constituição do patrimônio do Oswaldo Cruz. Não temos ainda. E assim é necessário que, vez por outra, façamos um evento de captação de recursos para manter o aluguel, os impostos, enfim, a manutenção da casa. Bem, não vamos dispensar nos minutos que nos resta, de forma nenhuma, a palavra balizada do nosso irmão, que peço que continue a contar a história do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. Bem, então é interessante nós dizermos e repetimos aqui que o Chico Xavier compareceu então à reunião do grupo na canhada sala do Cinema Esperanto, e quando com a sua presença o local ficou todo perfumado.
a simples presença do Chico. Simples, né? Imagina, a simples presença do Chico. Quero ser simples. Mas aí o senhor José Varanda, então, nos indicou o terreno e nós, com muito sacrifício, compramos para pagar a longo prazo. Naquela época isso era possível e assim foi feita a compra do terreno. Tinha uma casa antiga que foi reformada e nós começamos ali a fazer a reunião. Lembrando, então, que no dia 6 de maio de 74, portanto, um ano depois, aí já foi inaugurada aquela casa antiga que ainda está lá, né? Que hoje tem ali algumas instalações, etc., coisa pequena, mas é a casa antiga ali que foi feita aquela pequena reforma, tiraram as paredes intermediárias da casa antiga. Eu gostaria de citar, então, por uma homenagem, no dia 6 de maio de 1974, foi realizada a última reunião de diretoria na sala do Cinema Esperanto, porque aí o cinema ia ser destruído e feito aquele edifício que tem hoje lá. Então, na citada reunião do dia 6 de maio de 74, marcou-se a inauguração da antiga sede para 15 de junho. Então, nessa primeira reunião, estiveram presentes os seguintes irmãos. O doutor Alcione Ferreira Passo, que era um engenheiro e que já está no mundo espiritual, Daniel Pinto dos Santos, que tinha a loja Josedan, que hoje também está no mundo espiritual. O Alcino se caracterizava pela visita que ele fazia sistematicamente aos hospitais, etc. Eu, minha esposa, Marlida Veiga Cabral Campos, Jacinto Cardoso Machado, doutor Cardoso, que ele era encarregado de levantar o recurso para a gente conseguir pagar o restante, coitado. Dona Elsa Rabelo Guazzi, Mauro Arruda de Oliveira, meu amigo e compadre, hoje no mundo espiritual, junto com a sua esposa, Marinéia Arruda de Oliveira, e também o nosso amigo da época, o senhor Laércio Klippel. Bom, o fato é que o grupo, aliás, então, começou a caminhar. O Laércio Klippel hoje é diretor da Federação Espírita na Bahia, em Salvador. Em Salvador. Então, no dia 14 de agosto de 73, houve um incêndio na livraria. E o edifício, inclusive. O edifício todo. Então, eu trabalhava no prédio em frente do Banco do Brasil, então eu assisti tudo de cabo a rabo, né? E aquilo impactou muito o pessoal ali, tinha se transformado em um pronto-socorro da espiritualidade. Muita gente ia até lá para se consultar, aquela coisa toda. E aí, por sugestão do Chico, foi feita uma banca. Essa banca que você abre, é de metal, e você abre assim, e ali foi vendido alguns livros, pelo menos, porque o Chico disse, não deixa morrer o amor à livraria, porque ele foi lá várias vezes. Antes do incêndio, contribuiu na época do incêndio, ele mesmo mandando alguma coisa de livros e pediu à federação que mandasse mais. Mas, enfim, foi feito assim, mas aí, evidentemente, teve que, passado um ano depois, nós já tínhamos inaugurado de novo a sede, mais modesta, mas o fato é que estava novamente o Petrópolis com uma única livraria espírita, que até hoje se mantém assim. Bom, como data importante, no dia 12 de agosto de 1974, um ano depois, né, pouco depois, meses depois de ter adquirido aquilo, novamente, foi feita a primeira reunião de diretoria lá na própria sede, com a reabertura da livraria. No dia 20 de fevereiro de 1976, houve uma coisa muito importante. O senhor José Varanda primeiro cedeu a livraria por empréstimo, 10 anos. Depois ele passou isso para 20 anos. Depois ele teve um gesto de generosidade ainda maior e simplesmente doou para o grupo aquela sede que está lá, da livraria, né? Aí, no dia 23 de setembro de 1976, olha como andou devagar, houve a escritura definitiva da sede, tá? Aonde, então, a gente pôde levantar a atual sede. Bom, aí agora a história propriamente dita, que mais de perto eu acompanhei tanto, porque aí eu pedi numa reunião de conselheiros, eu trabalhava no Banco do Brasil, não podia exercer cargos fora, o banco era muito rigoroso. Então, em função disso, eu combinei em reunião que eu ia a Belo Horizonte, levando a minha esposa, que se tratava em reunião de materialização com o médium Enio Vendeling, aquele mesmo que aparece no livro Materializações Luminosas. Então, eu conversei com eles e pedi se eu vou lá para ver como é que é um centro espírita grande. E fui ao Centro Espírita Oriente.
levei a trina, medi tudo para um lado para o outro, eu vou fazer igualzinho no grupo em Petrópolis. Na outra encarnação você foi arquiteto, pelo que eu vejo, né? Aí, isso eu não sei. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu é que então eu vim com aquilo pronto e o pessoal aprovou e nós marcamos a praça. Eu não sei se te conto agora ou se tem algum intervalo, porque é tão emocionante que eu me emociono com o que aconteceu em seguida. Você pode, nós temos mais 5 minutinhos de programa. Então, eu queria lhe contar o seguinte, eu fiquei com pena. Chegamos medindo, a diretoria aprovou, depois demorou um tempinho, mas foi assim, vamos começar. O senhor Hélio Miller, então, arranjou, nosso querido amigo Hélio Miller, que ontem esteve em reunião comigo, então ele disse o seguinte, Gama, vamos começar essa obra de uma vez? Vamos começar. Para começar, então, gente, arranjou-se com a prefeitura dela emprestar um trator. E eu trepei nesse trator, até quem estava presente também, foi um dos irmãos Filbert, né? E na época frequentando o grupo ali, Edson Filbert. E ele, o Edson, conheço. Pois é, que tinha você churrascaria lá na tinha churrascaria, exatamente. Maria, exatamente. Então o Edson estava ao meu lado, ele às vezes se trepou no mesmo lugar que eu ali no motor, ao lado do motor tinha um motorista do. Ele que tinha que mexer com o negócio, eu não sabia mexer aquilo. Aliás, não sei até hoje mexer no trator. Mas ele aí começou a fazer uma coisa que doeu até hoje no meu coração. Ele caminhou para 2 pés enormes de jabuticaba, gente, carregado. Eu nunca me perdoei. Então eu tenho um pé da minha casa, diz que não produz, porque eu cortei aquelas duas com a maldição da jabuticaba. Mas aí, então, difícil de produzir. Ela carregada, arranquei aquilo tudo e preparei o terreno, digo, gente, vamos começar. E aí começamos no dia 23 de 76, né? E, enfim, o início da obra já foi, porém, um pouco mais adiante, que ainda tinha que pagar aquele terreno, né? No 13 de junho de 79, início das obras da sede nova. E aí eu quero destacar uma coisa. Sabe por que o encarregado de fazer a sede fui eu? Eu era conselheiro eu podia ser, mas diretoria o banco não admitia. Então, é claro, eu não tinha aquela liberdade que deveria ter para acompanhar a obra. Eu acompanhava de 10 ao meio-dia, ficava sem almoço. Isso foi 2 anos. Paguei um preço meio pesado por isso, sabe? Mas eu tinha uma contrapartida. A minha esposa, Marida V. Cabral Campos, e Mariné Ramos de Oliveira faziam bazares na avenida. Então eu sabia aquelas empresas que tinham quebrado, que tinham estoque em casa. Eu chegava lá para os caras e digo, olha, quanto é que você quer pelo estoque? É porque eu estou tomando prejuízo, eu não sei o que fazer com isso. Não, me vende baratinho que eu compro de você. Pelo menos diminui o teu prejuízo. Eles topavam e eu fazia bazar, sabe como? Os primeiros bazares de Petrópolis, meu amigo. Primeiro bazar de Petrópolis. A gente fazia como? Bom, como todo bazar, com uma diferença. Anunciava na Rádio e TV Globo. Na Rádio Globo e TV Globo. E por causa do nosso amigo lá, né? Eu gostava muito dele, já te falei o nome, era teu colega de trabalho, meu colega de trabalho, parente e tal, filho do seu Jaci Guarani, hoje conhecido como Carlos Guarani, mora no Rio de Janeiro, na época era conhecido em Petrópolis como Guaraci Guarani. Bom, o fato é que eu teria que chegar aí. É uma pena, sabe? Foi a história do grupo, e daí para frente, então, foi rápido, o grupo cresceu, a sede ficou pronta, e depois teve uma segunda fase de obras, e lá está o Grupo Oswaldo Cruz hoje, com a sua sede enorme, graças a Deus. Tudo funcionando bem, e agora com uma responsabilidade bem maior, porque recebeu as instalações, prédio e tudo mais, que foram incorporadas do Lar de Emmanuel, incorporadas ao Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. Isso significa uma responsabilidade extraordinária. Pedimos a Deus que proteja o grupo, que agora realmente tem muita responsabilidade. Fico gratíssimo a você por essa oportunidade, levar o público de Petrópolis a esse conhecimento. Era gratificante, porque o Chico Xavier nos diz sempre, ao mudar do Esperanto para lá, mantenham o ambiente que existe aqui nesse lugar. Porque o ambiente ali dentro do cinema Esperanto, apesar do tiroteio que havia do lado de fora, né? Claro, tiroteio dos bang-bang, naquela época tudo dia. A gente fazia palestra ouvindo tiroteio, mas ouvindo tiroteio do cinema, está passando lá na fita. Então aquilo era muito emocionante. E o Chico foi lá também, visitou a sede, enfim, gente. Essa é a história do grupo. Fico muito grato aos novos amigos aqui, o Antônio Carlos,
Imagina, meu irmão, você sabe... Mas eu sugeriria que nós fizéssemos pelo menos mais um programa continuando essa história. Então, porque isso dá mais um programa. Não, isso deu um tranquilo. Livro. Isso deu um livro, um né, livro. que a gente no momento não tem aqui para mostrar. A gente, meu irmão Gama, a gente fica muito satisfeito com a tua presença e a gente espera que a gente continue nesse trabalho, como nós trouxemos hoje o Oswaldo Cruz, com certeza, com o passar do tempo, a gente vai trazer outras instituições, isso já foi dito. É muito importante que as pessoas entendam como funciona uma casa espírita, com as dificuldades. Você relatou N datas e a gente não confeccionou exatamente o tempo entre uma e outra. Mas, como se observa, há um espaço muito grande. Portanto, é preciso muito trabalho, muita dedicação, muito amor à obra, muita perseverança e muita fé, porque senão não se alcança. Então, nós ficamos gratificados com a tua presença, o teu apoio, o teu amparo, e espero que você também tenha sentido muita vontade entre nós, disso eu não tenho dúvida, mas que a gente continue sempre nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado a vocês, da minha parte, agradeço demais. Desejo o mais amplo e inquestionável sucesso, lembrando aquilo que disse no princípio, a minha primeira frase, com ela eu espero encerrar. A maior caridade que se pode fazer em relação à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vocês estão divulgando, meus parabéns. Nós agradecemos. Bem, nós precisamos agora dizer dos nossos amigos do sorteio do livro, dizer que a Livraria Oswaldo Cruz nos presenteou, como tem feito corriqueiramente todos os programas, um exemplar de um livro da doutrina espírita. Também o nosso querido irmão e amigo, a quem a gente saúda e agradece também pela presença exterior, Maton, deixou conosco, alguns exemplares do seu último CD que ele publicou. Dizer aos irmãos que esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, no horário de 16 horas. Nós temos as reprises fixas às sextas-feiras, às 17 horas, e temos alguns horários aleatórios que a emissora disponibiliza, e em qualquer momento nós podemos acessar e podemos ver o nosso programa. Ele também é transmitido, e é muito importante que se saiba hoje, pela facilidade da comunicação, pelo Facebook. E para que isso aconteça, é muito fácil com que a gente contacte. É só ir lá na pesquisa e digitar TVI 19, vai aparecer, a gente vai clicar, vai buscar no manancial que a empresa disponibiliza e nós vamos achar os nossos programas, desde o início até o programa de hoje. Então, meus amigos e meus irmãos, a gente só vai providenciar agora o sorteio do livro e eu peço ao nosso irmão Alcindo que, por favor, faça as suas despedidas. É um prazer sempre muito renovado aqui estarmos falando, em especial, da nossa querida doutrina. E, acima de tudo, trazendo um histórico tão interessante da Casa de Oswaldo Cruz, que nos trouxe o Gama, com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem que o Gama nos traz, e esse tão importante ensinamento que nós tivemos. Estudemos, pois, analisemos, pois, e veremos aonde chegaremos. Bem, meus irmãos, nós temos, então, 2 ganhadores, o do livro, em primeiro lugar, e depois o do CD. O primeiro chama-se o nosso irmão Alan Dias, que está lá da Estrada da Saudade. Dizer a esse irmão que, a partir de quinta-feira, com um documentozinho de identidade, poderá retirá-lo na Livraria Oswaldo Cruz. Assim como também o nosso irmão Marcos Paulo, lá da Rua Bernardo Proença, no final telefone 4644, também poderá fazer a retirada lá na nossa livraria de um CD do nosso músico espírita Maton. Meus irmãos, nós agradecemos muito, com muito carinho, com muito respeito, esperando que tenhamos feito algo em proveito, que possamos ter aprendido um pouquinho, possamos ter compreendido a grandeza da doutrina espírita, muito embora não tivemos condições de fazê-la de parte integral, mas os nossos programas posteriores, com certeza, vamos reunir detalhes para que isso possa ser cada vez mais claro. Eu, em minha parte, tenho certeza que não é diferente por meu irmão Carlos Gama e por meu irmão Alcindo. Agradecemos muito ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade, a espiritualidade amiga que nos abraça e nos concede também esse momento de trabalho. Os nossos agradecimentos, desejando a todos uma ótima semana, com muita paz e muita alegria e aproveitamento de tudo aquilo que nos é concedido, tirando disso o melhor proveito. Muito obrigado, meus irmãos, e até a próxima terça-feira, no mesmo horário.